Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa famosa live de quinta-feira. Que bom, que bom que chegou quinta-feira, né? Então, hoje, a série Empreendedorismo e Profissões está trazendo a doutora Clédna Dantas Borges para... Boa noite, Marisa. Seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora Clédna. Hoje nós estamos trazendo a doutora Clédna para a gente falar de algo muito interessante e que não pode deixar, né? A gente não pode faltar, a gente tem que ter esses cuidados básicos com a nossa saúde. E aí a gente vai descobrir o porquê, né? Falar de saúde bucal é algo muito importante. E aí a gente vai ver o porquê. Gente, hoje eu estou com um problema no meu tripé, ele já caiu, ele já desmontou, mas a gente vai chegar lá. E aí, Cheguei seja muito bem-vinda, doutora Clédna. Como é que você está? com som, mas estamos aqui, firmes e fortes. Firmes e fortes, né? Boa noite, Marisa. Seja muito bem-vinda, doutora Marisa Bonfim, amiga que eu também estou com saudade, né? Está longe, bem longe de Natal, mas estamos por aqui. Doutora Clédna, eu queria que você se apresentasse novamente, porque dessa vez a gente vai falar um pouco mais, algo mais, vai demorar um pouquinho mais, e agora a gente vai passar uma hora e a gente vai poder tirar todas as dúvidas. Fique à vontade. Tá bom, então. Meu nome é Clédna Dantas Borges, sou cirurgiã dentista e bióloga de formação, né? Cirurgiã dentista de profissão, costumo dizer. É, terminei minha graduação, todas as duas na Universidade Federal daqui do Rio Grande do Norte. Hoje eu atuo em consultório particular na área de estética orofacial, reabilitação oral e estética dentária. Que Basicamente, coisa boa. Bem dinâmica, né? Assim, saiu da mesmice da odontologia para entrar numa área bem, né? Seja muito uhum, bem-vindo, Adeildo Isaías, ó. Que bom. bem, Adeildo Isaías. Tá? Seja muito bem-vindo. Bom, você agora falou algumas coisas bem interessantes. Porque a odontologia, até certo tempo, ela era considerada apenas os cuidados da boca. E as pessoas esqueciam que ela... E a gente sabe que... Nós sabemos que ela é bem mais, mas tem muita gente que ainda não tem essa ciência. E uhum, aí a gente vai falar da saúde como um todo e a gente vai finalizar também com a beleza, né? Porque agora ela também já trata uma outra área, né? Que é muito interessante. Então, vamos começar. Eita, que hoje tem perguntas, viu? Tá preparada? É muita coisa. parabénsima. Quais foram os procedimentos? Sim, eu gostaria muito de saber como é que estão sendo os procedimentos de segurança da área odontológica em relação ao Covid. Então, eu até Olha tenho. aí, dentista linda, Ingrid aqui, ó. Tá vendo? Obrigada! Obrigada, obrigada. Então, desde a época, né, que logo surgiu essa questão da pandemia, não só eu acho que a odontologia, mas a classe de saúde, né, como um todo, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, todo mundo, né, enfim, se uniu e realmente buscou conhecimento, estudar um pouco mais, até para desenvolver técnicas de biossegurança que pudessem não só trabalhar, no caso ele, profissional da saúde, de forma mais segura, mas também evitar dessa forma a questão da infecção cruzada, né? Que aí seria transmitir Hum, para outras pessoas que o profissional de saúde estaria atendendo, né? E a odontologia não ficou de fora, afinal, a gente lida de uma forma muito próxima com o paciente. Eu acho que
a medicina e a odontologia têm essa diferença. O médico ele consegue se distanciar do paciente, né? Existe uma mesa que divide, na maioria das situações. Eu falo o médico clínico, né? Aquele médico que faz clínica, não nos Sim. hospitais, de uma maneira geral. Já o cirurgião dentista, não. O cirurgião dentista, mesmo clínico, ele tem essa proximidade. Afinal de contas, geralmente o profissional não, o paciente ele procura porque ele está sentindo dor, porque ele notou que tem alguma sensibilidade, alguma lesão, enfim, ele verificou que há algo de errado com a saúde bucal dele e aí ele procura o profissional. E a boca como um todo, né? A gente tem ali saliva, tem o próprio biofilme, né, que é a placa bacteriana. Então, o que acontece? Existe uma proximidade e existe um meio propício, inclusive durante esse período de muitos estudos, eu vi algumas lives, alguns professores daqui da UFN que estavam mais engajados em relação a essa questão do Covid, e Hum, eles falaram exatamente que nas papilas, né, linguais, a gente tem receptores pulsares SARS-CoV-2. Então, você imagine que um profissional da saúde, né, no caso cirurgião dentista, como ele estava, como que eu posso dizer, sob um risco de fato, né, sim. estava atendendo um paciente que possivelmente estaria infectado com um vírus. E aí, o que fazer? Então, no primeiro momento, a gente ficou, todo mundo muito apreensivo. Eu fiquei sem trabalhar durante um bom tempo, alguns colegas também, até que a gente conseguisse entender mais a biologia desse vírus, para saber o que, que a gente poderia estar lançando mão dentro do consultório, para tanto né, nós, como profissionais, sentir mais segurança em atender, mas também, consequentemente, Sim. passar essa segurança para o nosso paciente. E hoje eu posso garantir que dentro de um consultório odontológico, além da biossegurança que a gente já tinha, né? Eu acho que a odontologia é uma das áreas que mais, no dia a dia mesmo, a gente tem muito cuidado em relação a essa questão da biossegurança. Como eu falei, a gente trabalha muito próximo do paciente, mas aí a gente começou realmente a procurar outras formas que antes a gente não usava, por exemplo, o protetor facial, né, que é o Face Shield. Então, e imagina a quantidade de aerossóis que chegavam até nós profissionais durante o atendimento, né? Então, uma das coisas que mudou foi isso, a questão do uso do Face Shield. A outra questão foi o uso de um avental descartável durante o atendimento do paciente, né? Então, cada Isso é muito paciente importante. que é atendido, a gente faz o uso de um avental descartável, em TNT, finalizou o atendimento, a gente descarta esse avental para que um próximo paciente, né, não tenha esse risco de ser contaminado, digamos assim, caso aquele paciente anterior ele tenha tido contato ou ele esteja contaminado com um vírus, né, da Covid. Dentro do consultório, no início, eles preconizavam também a questão do uso do peróxido de hidrogênio para bochecho, como se fosse a questão do bochecho. Sim. Mas aí, logo após, eles literalmente né, falaram que não seria necessário e que apenas o uso da clorexidina seria mais que suficiente. Então, hoje, como protocolo, a gente usa a clorexidina, pede para o paciente fazer o uso, né? Antes de a gente iniciar qualquer procedimento odontológico, faz o uso do face shield, fazemos o uso do avental cirúrgico, os procedimentos né, odontológicos, preferencialmente, a gente faz com isolamento absoluto, que é aquele plásticozinho que a gente coloca, não sei se você já viu, Cleide, Já, gente. que são as Dá a sensação de sufocamento na gente, mas fica. é um Mas é ponto. seguro, é mais seguro. Mas assim, há É, praticamente casos que a gente não consegue fazer isso, principalmente em pacientes que têm limitações em relação à questão da respiração. E aí a gente, infelizmente, não tem que se adaptar, né, à realidade do paciente também. A gente não vai deixar de atender. Né? Então, hoje a gente já começou os atendimentos eletivos, até um tempo desse a gente não estava permitido, né, pelo conselho. Na verdade, não era nem uma sim. permissão, era mais uma orientação.
Então, o conselho orientava que a gente realmente só atendesse procedimentos de urgência e emergência, né, em consultório, e ficamos vários meses, de fato, atendendo só procedimentos como abscessos, né, dor de dente, enfim, algo que realmente trouxesse dor para o paciente e ele precisasse daquele atendimento com urgência. Foi tudo muito novo, né? Gerou muita ansiedade, muita angústia em relação aos profissionais, porque eles realmente não sabiam o que é que estava por vir. Ainda não sabemos, de fato, né? Um vírus que não há muito ainda, embora vários estudos, né, tenham sido feitos, mas a gente só vai conseguir, de fato, saber mais sobre esse vírus quando a gente tiver bastante casuística e em longo prazo, né? Porque é muito recente ainda. Mas algumas normas de segurança foi bem importante para vocês, né? Para a própria proteção, né? Sim, Porque às vezes o paciente está com Covid e ele nem sabe, né, ainda. exatamente. Eu sou meio danada, né? Eu gosto muito de descobrir as coisas, e porque também tem algumas perguntas que ao longo da semana. A gente Oi? mudou a rotina como um todo, né? Então, os É, agendamentos, né? Que antes a gente agendava o maior número de pacientes por horário. Hoje a gente não consegue mais fazer isso. Então, a gente tem um espaço entre um paciente e outro, até para que a gente tenha uma circulação de ar no ambiente. Uso de propé, álcool em gel o tempo inteiro na recepção. pro pé minha cara. Então, realmente, a gente aderiu. A gente sempre pede para que o paciente seja pontual, que aguarde na recepção, que evite trazer acompanhantes, porque, querendo ou não, quanto mais pessoas dentro de uma recepção, né, maior o risco Sim, de contaminação, né, de infecção cruzada. Então, foram situações que a gente realmente teve que se adaptar, né, como as pessoas costumam falar, esse novo normal para que a vida não parasse, né? Para que a gente conseguisse seguir de uma forma mais segura, né? Tanto em relação a nós, profissionais dessa área, quanto aos nossos pacientes. importante, isso é muito importante. Agora eu vou desdilatar. Essa porque, assim, a gente ouve muitas coisas, muitas informações, mas a gente precisa que o profissional fale sobre o assunto, porque ele tem propriedade ao falar determinado assunto. Porque é Sim. muito fácil alguém chegar e falar alguma coisa, e aí ser uma inverdade, né? É, mas eu fiquei muito curiosa, porque eu escutei algumas coisas, e nessas coisas que eu escutei, eu fiquei na dúvida. É, sobre algumas patologias que surgiram em alguns pacientes na região bucal do paciente pós-Covid. E aí eu fiquei curiosa, porque eu também não sei dizer, afirmar, porque eu também não assisti também tudo que eu fui, não dá para você absorver tudo, né? Sobre se eram pacientes que já tinham sido internados, né, que estavam com Covid, ou se eram pacientes pós-Covid que apresentaram algum problema depois. A pergunta é, você tem notícia de algum, você chegou a ver algum caso assim, ou algum colega teu já pegou alguma situação dessa? É verdade, na verdade, se já aconteceu ou não? Então, aqui no consultório, eu realmente não tive nenhum caso de lesões provenientes, né, de Covid. Tipo assim, tive Covid e depois do Covid me apareceu essas lesões em boca. O que a gente sabe, que eu até já comentei com você sobre isso, é que existe sim alguns estudos que estão sendo desenvolvidos pela comunidade científica e mostra que, de fato, aparecem algumas lesões, como lesões ulcerativas, gengivite, perda de paladar, isso aí sim a gente vê muito, né? A questão da perda de paladar, exatamente pelaquela questão que eu falei para você. Suspeitas, né? Há uma hipótese de que o vírus ele infecta as células responsáveis pela questão da captação, né? Dos sabores. E aí o que acontece? Há também uma perda olfatória e, Sim. consequentemente, percebe-se que, em relação a essa questão da perda olfatória, também há uma diminuição da produção de salivar, o que gera essa sensação de boca seca.
Então, a gente pensando na odontologia como um todo, você tem um paciente que ele produz menos saliva, a saliva ela tem uma função protetora. E aí, logicamente, se eu tenho, por exemplo, um usuário de prótese com produção na verdade, com a menor quantidade de saliva em boca, ele vai ter maior predisposição a desenvolver infecções fúngicas, por exemplo, entende? Sim, entendo. Paciente que está na UTI, né? Que inclusive eu acho que eu tenho conversado também sobre isso, que hoje defende-se muito a presença do cirurgião dentista em ambientes hospitalares. Exatamente por quê? Porque é comprovado cientificamente essa relação da presença de biofilme ali com pacientes, né, que estão em leitos de UTI, estão entubados, com a evolução, por Sim. exemplo, da pneumonia. Muitas vezes tem até uma sepsemia e vai a óbito. E aí, quando a gente vai observar, a gênese foi lá na boca, uma bactéria que estava lá em cavidade bucal. Então, o que se sabe é que existe uma relação indireta. Então, por exemplo, o paciente ele está infectado, eu tenho uma imunossupressão, e lógico, um paciente imunossuprimido, ele pode sim vir a desenvolver alguns tipos de lesão, certo? Em boca. Hum, Dessa questão da entendi. Então são infecção. casos mais específicos, né? Isso, exatamente. Nem todo mundo vai ter. Agora, o que a gente sabe é que realmente há essa questão da perda da Olfativa e degustativa também? A não, degustativa também? paladar, né? Só- E o hum. olfato e essa sensação de boca seca. A redução da saliva, né? Isso, que está associada à redução da saliva. Certo. Olha eu aí. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, porque vai ser muito bom para a gente, né? Ou se Isso, tiverem algum esclarecimento, alguma novidade aí também, fiquem à vontade. com certeza. Fiquem à vontade. É, é, do- doutora, quais os principais problemas bucais, né, que as pessoas desenvolveram nesse tempo de isolamento? Seja bem-vindo, Clique Extremões. Olha aí mais um biólogo, tá vendo? Eu, na minha experiência clínica, né, e o que a gente vem observando, o depoimento de vários colegas, na verdade, o que mais vem surgindo, né, nesse período de Hum, pandemia, que mais surgiu de novo, que já existia, mas aumentou consideravelmente, foi a presença da DTM, né, que é a disfunção temporomandibular. E aí a DTM ela está muito associada, principalmente, na verdade, a fatores psicológicos, né, como ansiedade e estresse. E aí você imagina, a gente está aqui no período de pandemia, quantas e quantas pessoas, né, hum. relatam ter ficado mais ansiosas, mais estressadas. E o que acontece, né? Como é que o indivíduo ele vai desenvolver a DTM? Não necessariamente o que eu vou falar aqui, tipo assim, uma coisa leva a outra, mas existe uma relação. Então, por exemplo, pacientes que têm bruxismo, né, que também está associado Hum, com fatores de ansiedade e estresse. Então, paciente que faz bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, paciente que aperta, vai. apertamento, que é o ato de você, sabe, pressionar a maxila contra a mandíbula, tá? Então, esses Hum, pacientes, eles têm maior predisposição para desenvolver a disfunção temporomandibular, que é caracterizada por dor, né, facial, dor sim, sim. muscular, inclusive nessa região aqui da cervical. É comum também os pacientes que têm DTM relatarem enxaqueca, certo? Dor na articulação. Muitas vezes o paciente que tem DTM, ele não sabe que tem DTM. Ele vai no otorrino, porque ele sente dor no ouvido, né? É Então, sente verdade. dor no ouvido, sente dor nessa região dos olhos, bastante dor facial, dor nessa região aqui do crânio, né? Que é a região occipital, frontal, temporal. Então, o paciente, ele sofre de dor, né? Facial e no crânio de uma maneira geral e não E não sabe que sabe a é, origem. Quer dizer, ele está provocando, mas ele não sabe a origem. e às vezes também tem as situações onde os pacientes ele tem mais de um problema, né? Porque a gente falou do Sim. bruxismo e do apertamento, mas aí, por exemplo, um paciente que tem problemas de oclusão, problemas de mordida,
Que aí a gente tem necessidade de ser avaliado de repente por um ortodontista ou por um protesista, caso ele tenha ausências dentárias. Então, esse paciente também é um paciente que pode desenvolver, né, a disfunção temporomandibular ou desenvolver um período por estar associado à questão de ter mais estresse, né, mais ansiedade nesse momento que a gente está vivendo. É bom a gente falar com quem sabe, né? E isso aí, na grande maioria das vezes, esse tipo de dor. Não, é, na grande maioria das vezes, esses pacientes, realmente, eles não têm consciência, não têm noção do que acontece com eles, né? Aí, como você disse, realmente vai procurar o otorrino e faz, não, mas aqui tá tudo bem, aqui tá tudo certo. E aí, em último caso, eles normalmente procuram o dentista, mas em último caso, primeiro vai para o otorrino. E aí descobre-se lá que ele precisa cuidar de um outro fator. Por isso que essa live de hoje, olha aí a saúde, como ela é integrada, né? Importantíssimo. Totalmente. E aí as pessoas acham que dentista é somente os dentes, e não é, né? Ela envolve muito mais, né? Muito maior. Completamente. Muito mais. Aí eu pergunto a você, aí eu fiquei curiosa. Eu soube, né? Eu acho que isso é importante para quem tem medo, principalmente. A gente sabe que vai ter as suas restrições, aí você vai falar um pouquinho. Sobre a retirada da cárie sem o motorzinho. Para aqueles que têm medo, aquelas pessoas que têm medo da cadeira do dentista, não pela cadeira, mas pelo motor, porque a gente tem trauma. Eu durmo, né? Eu adoro, nem ligo. Mas tem gente que tem trauma. Sim. E aí eu pergunto, como é essa história dessa cárie, doutora? É verdade? Existe esse procedimento? Há alguns procedimentos, né, que não estão tão, como é que eu posso dizer, estabelecidos dentro da literatura, né? Sim. Por exemplo, surgiu aí uma enzima que degrada, né, Sim. cárie, a base de papaína, tem também relatos de um laser, mas são coisas que têm uma casuística muito pequena. Por exemplo, essa questão do laser, como tem um custo muito elevado, então você não tem evidência científica, né, em relação a isso. Mas já há muito tempo mesmo, se faz, né, uma técnica chamada de... Agora me falhou o nome. Peraí, deixa eu lembrar o nome. É o tratamento restaurador atraumático. Eu ia falar técnica restauradora traumática, mas é o tratamento restaurador traumático. E o que é isso? Né? Foi colocado até dentro como uma política de saúde pública naquelas populações ribeirinhas da Amazonas, onde muitas vezes as pessoas não têm acesso, né, a um equipamento, uma cadeira, né, um motor. O que é que eles fizeram e conseguiram ter bons resultados? Através de instrumentos, né, manuais que simularam, digamos assim, eram bem similares, né, à questão de uma broca, por exemplo. Então, era possível você raspar, remover esse tecido cariado e fazer a restauração. E nessa restauração, geralmente, era feito, né, com um material que libera flu, que é o cimento de ionômero de vidro. Então, principalmente em crianças, certo? E em pessoas de um modo geral. Eram utilizados, né, foi utilizada essa técnica como uma técnica restauradora atraumática, ou seja, remoção de tecido cariado sem a presença de motor, sem anestesia, enfim, totalmente indolor. Não é o que acontece no consultório, é como a gente falou, é uma situação, como que eu posso dizer, em que o paciente ele não tem outros recursos. Então, eu estou lá dentro uma floresta, né, num projeto, digamos assim, atendendo índios ou atendendo pessoas que vivem ali que não têm acesso. E, lógico, eu tenho que tirar aquele paciente da dor, eu tenho que fazer algo. E como dentro da odontologia, né, com base em estudos, viram que é possível fazer dessa forma. Recentemente, também foi feito um estudo aqui na UFRN,
onde também eles desenvolveram, não, viram que realmente funcionava uma técnica para você tratar Sim, cáries pequenininhas, né? Cáries que estavam sim, de esmalte. E a técnica era o quê? Era você selar. Simplesmente selar aquela cavidade, fechar a cavidade, quando pequenininha, nesse caso, e dessa forma você mataria a bactéria que causa a cárie por inanição. Né? Ela não teria o alimento, que seria a sujeirinha que a gente tem através do nosso alimento, e, consequentemente, sim. ela não iria mais se reproduzir, enfim, e causar nenhum dano ao tecido dentário. E viram que isso realmente tem tido bons resultados, ou seja, é algo que você tem evidência científica e pode ser feito dentro do consultório também. Mas são apenas em alguns casos, não são todos os casos, infelizmente. Mas aí já é uma porta aberta para aquelas pessoas que têm medo, né, do dentista. Não tenha mais medo, vá lá, veja com o seu dentista, vê se há possibilidade dele fazer, né, usar essa técnica, se há essa possibilidade. Você que está aí do outro lado, não tenha medo. Eu gosto de dentista, eu sempre gostei, adoro abrir minha boca. O Medo, problema é eu parar de rir, porque eu rio muito. e essa questão do medo, né, a gente vai muito daquela ideia, né, que a gente tinha lá no passado, da odontologia mutiladora. Então, antigamente, É, assim, iam para o dentista literalmente procurar tirar o dente, né? Então, eu cheguei com dor, vamos tirar aqui o dente. Então, você imagina, sempre estava associada à dor. Hoje, eu trabalho muito, muito, muito mesmo com os meus pacientes, uma linha mais preventiva. Então, o paciente chega aqui no meu consultório, eu atendo, faço um planejamento. Se ele tem cárie, a gente trata a cárie, mas eu faço algo que eu acho muito mais importante do que qualquer outro tipo de tratamento, que se chama informar o paciente o que é que ele precisa fazer para manter a saúde bucal. Então, todo paciente até brinca assim, eu salvo meu dentista daqui, mas não é isso, minha gente, é porque se eu removo uma cárie, por exemplo, e eu não ensino o porquê que surgiu a cárie ou como fazer, né, para não ter cárie, o que adiantou eu remover a cárie? O paciente daqui a 3 meses ele vai voltar muitas vezes com cárie novamente, né? é. Então, é Tem uma importante, pergunta para você, ó, estou vendo, do então é bruxismo. importante a gente Queria saber saber, quando como. você terminar, a gente faz essa pergunta, que eu acho que ela é importante para que dê uma esclarecida, apesar de você já ter falado. Uhum. Queria saber se o bruxismo tem alguma relação psicológica ou seria uma causa de ortodontia. Então, é o que eu estava Odontia. falando. O bruxismo, na verdade, ele está associado, completamente associado a fatores psicológicos. Né? Então, a gente tem o estresse e a ansiedade relacionados à questão do bruxismo, certo? Existe o bruxismo da infância, né? Que às vezes a gente observa em crianças. Mas esse bruxismo, geralmente, ele cessa até mais ou menos 11, 12 anos de idade. Depois disso, tem que tratar, né? O São paciente. dois tipos diferentes, né? Então, assim, o paciente que ele faz, que ele está na fase adulta, que ele faz bruxismo, ele tem que, primeiro ele tem que fazer o diagnóstico, né? Se ele tem Sim. bruxismo ou não. Segundo, ele vai precisar fazer uma placa, né? E a placa, é importante falar que a placa não vai resolver o problema do bruxismo. Ela não vai evitar que você range os dentes. E sim A que placa é aquela peça transparente que é colocada na boca, nos dentes? uma placa de acrílico que é colocado entre os Sim, dentes para o paciente dormir com ela. Então, o que, sim. é que vai acontecer em relação à questão da placa? A placa vai apenas prevenir a questão do desgaste do dente, certo? Eu tenho uma amiga que faz bruxismo e ela tem uma força tão grande, que ela já Que chegou a quebra. ter uma placa, né? Só para você imaginar É, a força e o o quanto desgaste. como força, né? Essa questão muscular e óssea. Por isso que o paciente no outro dia ele amanhece com muita dor, né? Muita dor nessa região da face. E aí, o que é que o paciente que tem bruxismo ele deve procurar? Realmente tratar essa questão psicológica. A ansiedade, o estresse, né? Realizar exercícios Tem que ser um físicos. acompanhamento associado, né? Com um psicólogo de preferência.
completamente. Às Ou vezes, então, gente, vão correr, vão eliminar aí o estresse, porque é muito bom de vez em quando. Aí, eu sei que tem muitas novidades na área da odontologia. Você pode citar algumas delas? Olha que eu sou bem curiosa. Eu acho que quem está aí, as pessoas que estão aí, gostam também em dessas relação ao que curiosidades. em relação aos É, tratamentos odontológicos, sim, porque em sim, que eu relação soube que em relação aos dentes, porque existem algumas técnicas novas, quase que eu não falo. Deixa eu tomar minha água, agora sou eu. Existem algumas técnicas novas, que a gente sabe, né? E essas técnicas de implante, de prótese, de implante, eu vi vários tipos de implantes, implantes individuais, implantes para prótese, para coroa, que eu achei muito interessante, que eu acho que é bem importante para as pessoas saberem que o sorriso de está nada. agradecendo. Isso é sempre parecido sua dúvida, tá? Qualquer coisa é só perguntar. Sobre essa questão de novidades, de fato, essa questão de prótese, implante, não é tão novo, né? Dentro da odontologia. Já se faz implante há muito tempo. O que a gente vê é que existe uma evolução nesses procedimentos. Por exemplo, Exato. antigamente para você fazer um implante dentário, era algo realmente mais invasivo. Hoje não, hoje você consegue fazer um planejamento digital, né? Olha que maravilhoso, né? Tá vendo? E aí, muitas vezes, fazer esse implante, inclusive, sem cortes. Então, o paciente, ele tem osso, né? Tá lá, precisa fazer o implante para colocar, instalar uma prótese fixa. Mas aí ele tem medo de cirurgia. Então, hoje, a gente, através de uma apresentação, de um planejamento bem elaborado, a gente consegue, sim, estar lançando mão, né, de um guia cirúrgico, certo? Que é Sim, colocado em boca e através desse planejamento digital, esse guia ele marca exatamente onde o implante deve ser instalado. A gengiva ela não é aberta, não é exposto o osso muito bom. completamente. Então, hoje a gente consegue fazer isso, né? E devolver o É, paciente um pós-operatório muito mais tranquilo, uma recuperação mais rápida. Em relação às próteses, né? O que é que se fazia antigamente? Então, hoje se estuda muito, na verdade, sempre se estudou muito sobre o sistema adesivo. O que é o sistema adesivo? São materiais odontológicos, né, que faz com que, digamos, uma prótese fixa, né, ela cole no nosso dente, no remanescente dentário, certo? Então, se estuda muito sobre isso. Por quê? Porque isso está diretamente associado à longevidade daquela prótese fixa, né? E aí vem a questão das facetas, lentes de contato dentária. Então, o que são as que tem lentes de muitas novidades. área. As lentes, elas nada mais são do que facetas mais fininhas, mais delgadas. Onde a gente faz um preparo, né, que é um leve desgaste, algo muito mais conservador. E graças a essa questão da evolução dos sistemas adesivos, a gente tem excelentes resultados, né, em longo prazo, uma durabilidade significativa, melhor estabilidade de cor em relação ao tratamento estético. Então, de fato, Sim, a odontologia, ela trouxe, digamos assim, aprimorou técnicas antigas, fazendo com que os tratamentos hoje, ao invés de a gente desgastar mais dente, a gente desgasta menos, ao invés de ter que abrir ali a gengiva para colocar um implante, faz sem cortes. Então, tem muita coisa realmente que surgiu, né, que evoluiu dentro da uma odontologia, evolução grande. que esses tratamentos eles sejam mais tranquilos. Dentro da endodontia, por exemplo, antigamente a gente tinha várias sessões para fazer um tratamento de canal. Hoje, graças também à questão dos motores endodônticos, é possível você fazer tratamento de canal de uma forma mais rápida. Então, assim, tem muita. Em cada especialidade tem várias coisas. Eu lembro que teve uma época que as pessoas passavam, tinham tipo 2, 3, até 4 sessões para fazer um canal. Hoje como é que tá isso? Só para mensurar aí a diferença
Exatamente, é isso que eu estava falando. Hoje você consegue, existem sistemas, né, de limas, tanto manuais quanto rotatórias, né, que é com um motorzinho, que você consegue concluir um tratamento de canal muito mais rápido. Às vezes, até numa única sessão, você consegue concluir o tratamento A de canal. diferença já, né? É, de quantas raízes você tem naquele elemento dentário, né? Então, é bem mais tranquilo. Importante isso. Aí a gente vai falar de uma partezinha dentro da saúde, dentro, a gente falando ainda de boca, em relação a o que envolve a odontologia, essa parte da saúde bucal, que as pessoas não entendem. Você até deu a entrada e falou em relação à parte muscular, né? Em parte, quando você morde muito, tem muita força, né? Aqui a gente tem muita força. Uhum. A gente quebra ossos, né? Com essa mordida. Então, assim, mas a gente sabe que a parte importante é que as pessoas acham que, no caso, o sorriso é só para sorrir, né? Os dentes é só para sorrir. Ou, no máximo, dar uma mordida. E não é. Né? É bem mais profundo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre, na verdade, sobre, é muito mais. Eu gostaria que você falasse um pouco. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Então, deu para entender sim. Vou começar falando sobre a questão do papel, né, da boca, dos nossos dentes. É como você falou, para muitas pessoas, os dentes é algo estético. E, de fato, não é só estética. Né? Às vezes, o paciente ele sente dor num dente aqui da frente e ele vai ao dentista porque o dente é da frente, tá ali na linha do sorriso dele. Mas se for lá atrás, aí ele espera, porque se qualquer coisa tira, arranca, não vai fazer falta. Você tiraria o seu dedo midinho? Não. Então, o dente ele tem um papel também importante. Cada dente que tem em nossa boca, ele tem uma função específica. Né? Que aí vem a questão de triturar os alimentos. E aí você para pensar, pô, a digestão ela começa na boca. Então, o primeiro ponto é esse. Se você não tem dentes em boca, você vai ter uma deficiência mastigatória e, consequentemente, uma deficiência nutricional. Se você for parar para pensar. Né? Além dos outros Isso. problemas que você vai ter, consequentemente, ou em consequência dessa má nutrição. Então, se você não come bem, principalmente o idoso, que é uma classe, né, que está dentro do Brasil, principalmente, as pessoas nessa faixa de idade, né, de 60 anos para cima, quase que em sua totalidade são desdentados parciais ou até mesmo totais. Então, imagina como isso influencia na digestão dessas pessoas, né? Um outro ponto interessante é você ir pensar que a saúde bucal, ela também influencia na saúde sistêmica. Então, por exemplo, pacientes que têm diabetes, ele tem mais predisposição a ter problemas periodontais, problemas em gengiva e em osso que sustenta dente. E aí, existem estudos na literatura que mostram, inclusive, uma relação inversa. Ou seja, pacientes que têm problemas periodontais também têm maior predisposição a desenvolver resistência insulínica e, consequentemente, diabetes tipo 2. Então, outro aspecto, né, que eu falei, a boca da gente, ela tem milhões de bactérias, né? Então, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Então, quando a gente para pensar num indivíduo que tem uma deficiência na higiene bucal, que não vai ao dentista regularmente para fazer limpeza, para checar se está tudo ok, esse paciente ele vai ter muita placa, muito cálculo dentário, que é o que a gente chamava antigamente de tártaro, e, consequentemente, ele também vai ter maior risco, minha gente, de ter problemas cardiovasculares, porque muitas vezes, principalmente pacientes que usam próteses nessa região das válvulas, enfim, que tem problemas cardíacos e foram submetidos à colocação de stent e outras coisas mais, se eu tenho uma migração, uma infecção em dente, né, um abscesso, e essa bactéria que está aqui em boca, ela migra para a região do coração, o paciente ele pode ter uma endocardite bacteriana. Né? Então, você imaginar que o grau de importância da boca. Essa semana mesmo eu tratei um abscesso aqui no paciente e ele estava com dor e aquela situação, eu quero remédio. E eu falei assim, não, você precisa vir aqui para a gente drenar, para a gente abrir, sair e até mesmo, muitas vezes,
infelizmente extraiu o dente, né? Que foi o caso. Ele tinha uma periodontite severa, na verdade era a periodontite, esse dente que estava ali com quase com um grau de mobilidade altíssimo, infeccionou e ele estava com quase uma angina, assim, sabe? Uma infecção imensa. Imagina. E aí eu falei assim, olha, se você não viesse Imagina a dor. para que amanhã ia estar maior. E muitas vezes, quando evolui a ponto do paciente ter que ir para o hospital, ter que drenar em hospital, ficar internado em hospital, tomar antibióticos mais potentes, sabe? Ou seja, dente não é brincadeira, minha gente. Tem que ter cuidado, tem que cuidar do sorriso. Não só o sorriso, né? Tem que cuidar mesmo da função que eles têm, né? Que eles desempenham em boca, para que a gente consiga ter mais saúde bucal, né? De uma forma geral. Verdade. Antes da gente, a gente vai, Né, também. a gente vai responder uma perguntinha aqui que eu acho que dá certo. A gente não, você, né? Que essa daqui é mais fácil para responder. Depois eu entro nas outras aqui. A gente só tem a gente tem 10 minutos. Na minha infância, eu tinha pavor do aviãozinho. Quando eu via aquela maquininha, começava a chorar. Acho que é muita gente, por isso que tem gente que tem trauma. Enfim, queria saber se hoje existe alguma evolução nesse tipo de tratamento de obturação. Sim, a mesma pergunta ou a mesma coisa que a gente já tinha falado lá atrás, né? A questão do tratamento restaurador automático, né? Então, assim, tem possibilidades, né? Em algumas situações, a gente fazer a remoção, sim, apenas com instrumentos manuais. Mas não é o ideal, é como eu estava falando. Isso é algo que foi preconizado lá atrás e até hoje é preconizado ainda como uma opção de tratamento em locais que não têm recursos, né? Não tem um equipo, não tem uma caneta, mas de fato o instrumento rotatório ainda é muito mais eficiente, porque você imagina a gente com uma demanda de pacientes dentro do consultório para atender e a gente fosse fazer tratamento manualmente. em todo mundo. Não tem como, infelizmente. Bem. A gente sabe que aí ia ser muito trabalho e pouco paciente, e quando terminasse o dia, a exaustão era absoluta, né? Em casos E é raros, isso. falei, né, onde as cáries elas estão pequenininhas, esmalte, que é a primeira camada do dente, a gente consegue sim selar, caso tenha uma cavidade, Sim, sela e a gente tem aí a morte das bactérias por inanição, debelando a cárie, nesse caso. é verdade. E bom, isso é muito bom também, porque assim, a gente precisa desmistificar. Gente, vocês não tenham medo, não, porque isso é tão. Não é bom só a gente sorrir, né? Mas é bom a gente poder dormir bem, não acordar sentindo dor, né? Tem isso também. É muito bom a gente poder cuidar da saúde no todo. E tudo está interligado. Através do dentista, ele pode descobrir também a questão das carótidas, né? Se está com algum problema, já encaminha para o cardiologista, Sim. porque a zoada ajudaria muito. Eu também acho. Você, inclusive, Não sei como faria para fazer um silenciador. dentista sabe, as pessoas costumam dizer que dentista vai acabar velho, né? Que a gente no final da profissão vai estar surdo. Surdo e com deficiência aqui nas mãozinhas. Então, uma das coisas é a questão da surdez. Então, assim, vocês não têm noção como é você trabalhar com barulho de sugador e turbina o dia inteiro. Então, acho que meio complicado. não perturba só o paciente, mas o profissional como um todo. Eu, particularmente, como paciente, nunca gostei também do barulhinho da turbina, não. Hoje eu acostumei, mas era algo que... Eu sou mais relaxada. Eu sou mais relaxada, não ligo muito, não. As novas tecnologias trouxeram muitas novidades, né? Que aí já passa para as novidades das facetas. E uma coisa que eu observei, que há 20 anos atrás, lógico, isso não existia. Hoje é outra história. Hoje já se faz prótese dentária já, né? Com o molde, né? Em 3D, por exemplo. Tem mais alguma outra novidade? Não, na verdade, essa questão Eu sempre digo que ainda a gente não se livrou dos métodos tradicionais, 100%, mas a odontologia digital está vindo aí realmente para inovar e eu acredito que com certeza em poucos anos isso vai chegar num patamar de que, de fato, a gente vai
ter menos trabalho nesse sentido, né? Então, hoje é possível. Revolução 4.0 aí, né? Isso. Então, é possível, assim, você imprimir, digamos assim, uma faceta, né? Você imprimir uma coroa, que aí é um tipo de prótese que entra dentro da parte de prótese fixa, né? Através de uma impressora, tá? Que aí a gente tem um sistema Sim. que chama de CAD/CAM, onde eu tenho um software, onde eu faço todo um planejamento digital. Isso Hum, geralmente os laboratórios mais modernos, aqui em Natal já existe essa tecnologia, né? Então, há um planejamento digital, esse dente que foi, digamos assim, planejado, desenhado, ele é impresso ali naquela impressora, que vai pegar uma peça de cerâmica, tá? A gente chama de IMEX, e aí vai imprimir em 3D hum, a peça. Só que depois que sim. passa pela impressão, aí vai para o técnico em prótese dentária, para ele terminar, Uma, finalizar, né, a parte, dá o acabamento. digamos assim. Porque a prótese, ela ainda é, querendo ou não, algo bem artesanal, né? E, por incrível que É. pareça, dependendo do técnico hoje, quando a gente fala em faceta, por exemplo, indiscutivelmente, uma faceta fabricada manualmente por um excelente técnico, ela sai muito melhor, com muito mais qualidade, muito mais Muito bonita mais bem acabada. no sistema CAD/CAM. Indiscutivelmente É. ainda, mas assim, digitalmente falando, hoje, por exemplo, os ortodontistas contam com a tecnologia digital também. Então, a gente ia mandar fazer uma documentação ortodôntica, o paciente tinha que ser moldado com alginato. Hoje não, já existe aqui dentro do Natal uma empresa que faz essa moldagem através de uma câmera digital e gera um modelozinho também em 3D. Não mais em... Sim. Bom, tá vendo? Olha aí as novidades. Na área odontológica surgiram também esses tratamentos de beleza, que antes era muito mais conhecido com os dermos, né? Com os dermatologistas. E hoje vocês assumiram praticamente que 70% dessa área, né? Bastante, de fato. É. Você Quando pode eu falar um pouquinho sobre? Claro. Quando eu me formei, né, eu fiquei muito indecisa em relação à questão da especialidade, e logo foi quando surgiu a especialidade em harmonização orofacial. Hoje, inclusive, é uma especialidade odontológica, na época que eu fiz ainda não era, não se enquadrava, era apenas um título de pós-graduação, mas hoje o Conselho Federal de Odontologia reconhece a harmonização como uma especialidade dentro da odontologia, né? Então, isso surgiu exatamente pela necessidade, principalmente em quem trabalhava com prótese. Então, você reabilita um paciente que é desdentado total, por exemplo, já há muitos anos, ele tem perda óssea. Ele tem uma alteração muscular significativa, exatamente por causa da ausência dentária. Ele passou anos e anos sem dentes, sabe? Então, você imagina esse paciente que passou anos e anos sem dentes, colocou uma prótese agora. Como que vai ser esse processo de adaptação? Como que vai estar a face dele em relação à estética, né? E aí, o que é que a gente Sim, percebeu? Que existe, sim, perdas de estrutura, e mesmo quando a gente reabilita, a gente percebe que falta algo, sabe? E aí veio a harmonização orofacial, exatamente visando melhorar essa estrutura de uma forma geral da face, né? Então, hoje eu costumo dizer que dentro da harmonização a gente não só pensa na parte de rejuvenescimento facial, não só na parte estética, e sim eu devolver para a face o que foi perdido com o envelhecimento, né? Ou com a perda sim. dentária. Então, o paciente que ele envelhece, ele perde gordura, ele perde osso. Então, a gente vai fazer o quê? Vai repor essas estruturas através dos preenchedores. Ah, eu tenho uma contratura muscular excessiva, facial. A questão do bruxismo, por exemplo. Ah, eu aperto muito minha mandíbula contra a maxila. Então, a gente pode sim lançar a mão de toxina botulínica, por exemplo, que o mais conhecido é o Botox, para relaxar essa musculatura e, consequentemente, o paciente sentir menos dor, né? Então, ela veio realmente para somar. São E inúmeros aí também diminui a pressão, né? isso. São muitos tratamentos hoje dentro da harmonização.
bioestimuladores para induzir a formação de colágeno, fios de hidratação, preenchedores, enfim, é um mundo, Rejuvenescimento assim, bem, é, rejuvenesce muito. é um mundo fantástico. Eu achei que foi uma área assim, eu precisava falar também, finalizar com isso, por quê? Com esse assunto, por quê? Porque a gente está muito, é, muda muito, todo dia tem uma novidade em todas as áreas, né? E as pessoas estavam muito habituadas à dermatologia fazer. E de repente a gente viu que a odontologia também pode, né? E pode talvez com mais conhecimento da região, né? Com um olhar E mais aí clínico. fazer um trabalho integrado, né? Porque às vezes, por exemplo, o paciente ele tem um sorriso gengival e aí o problema dele não é só muscular, entende? Não é só porque o músculo puxa mais, e sim porque ele expõe pouco dente. Ele tem uma gengiva que cobre o dente. Então, é um olhar diferenciado, sabe? A gente não procura, a gente procura resolver o problema procurando a causa do problema, a gênese daquele problema, e não só o problema pontualmente. Eu acho que a odontologia trouxe esse diferencial, né? Às vezes o paciente Foi ele muito tem bom. dimensão vertical, por exemplo, e aí tem aquele aspecto, forma mais ruga aqui, sabe? Nessa região, a questão do bigode chinês, da linha de marionete. Às vezes não adianta você preencher, você vai só causar um edema ali, vai ficar uma face inchada, artificial. Né? Na verdade, o problema do paciente é outro, é perda de dimensão, os dentes dele estão desgastados. Então, a gente tem um olhar diferenciado em relação a isso, sem dúvida alguma. Né? Melhora muito, é verdade. Aparelho E melhora muito. A estomatológico. gente tem mais ou menos 1 minuto nas considerações finais. Eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição em você vir falar desse assunto, porque eu acho que é muito importante. Imagina. As pessoas não ficaram tanto tempo em isolamento, né? Que Sim. ficaram com medo, e aí elas desenvolveram várias doenças, né? E aí a gente fala, quando a gente fala dessas várias doenças, a gente fala do medo, porque até então era o isolamento total, não podia chegar até vocês. Agora a gente já consegue, já tem a segurança. E também teve aí algumas pequenas mudanças, né? Nesses procedimentos, no tempo. A gente ganhou vocês e ganhou a gente também com isso, eu acho. Vocês conseguiram um pouco mais de tempo, né, Uhum. entre um paciente e outro. Eu sei que demanda muito mais trabalho, mas é importante para vocês também, até para vocês conseguirem também dar uma relaxada, né? Porque demanda muita concentração e força, né? E aí as pessoas dizem assim, não, mas o dentista ele não se esforça tanto. Ele demanda muita força, muita concentração e cansa, Muito. né? Mas é bom quando a gente vê uma pessoa como você feliz com a profissão que tem. Com certeza. Eu sou muito feliz mesmo, de verdade. É muito bom. Obrigada. Porque a gente vê que assim, tá ali. As pessoas não acreditam muito nisso, né? Que assim, não, eu não sei que profissão. Tá aqui, odontologia, tá aí, ó, uma odontóloga feliz, Eu amo. né? E Então, conseguiu juntar odontologia e biologia ao mesmo tempo, porque não deixa de seguir o primeiro tô aprendizado, né? com certeza. Só tive a ganhar realmente com o conhecimento da biologia. Perfeito. Na minha vida não tenho o que falar. E a odontologia para mim é mágica, né? Você trabalhar com sorrisos, você trabalhar com autoestima, você trabalhar com sonhos, né? Então as pessoas, você tem vários sonhos, né? Sonhos diversos. Às vezes chega no consultório, eu quero mastigar, eu quero sorrir, eu quero dente branco, eu tô com esse espaço aqui, eu quero resolver porque eu vou casar e eu não quero que meu futuro marido veja que eu uso uma prótese. Então, assim, são várias queixas e a gente é um pouco psicólogo nesse sentido e eu sempre falo com os meus pacientes, eu amo pessoas. E eu acho que o diferencial de quem trabalha na área de saúde é exatamente isso, é você ter empatia, é você amar pessoas, sabe? Você ter tempo de conversar, de entender a queixa desse paciente e
enfim, né? Essa questão do medo, que a gente tocou muito nesse assunto hoje, eu acho que vai muito da confiança que o paciente tem em relação ao Tem. profissional. Eu já tenho várias pacientes, são mais mulheres, na verdade, que demonstraram medo, né, no primeiro atendimento, já falam, Sim. tenho medo, doutora, eu tenho isso, e que, graças a Deus, evoluíram no tratamento e que hoje se sentem seguras e falam assim, graças a você, hoje eu não tenho mais medo, e isso me traz muita alegria, muita É satisfação. muito bom. Isso E é muito bom. certeza de que eu estou seguindo o caminho certo, né? Isso é o que me faz feliz. Que bom, fico muito feliz. Só tenho que te agradecer mais uma vez. Aonde Nada. encontra a doutora Clédina Borges? Vamos lá para as mídias. Bem, meu consultório fica no Harmony Center, né? Nas redes sociais. Vocês podem me adicionar lá aqui no Instagram, @ClédinaDantas. E eu sempre estou nas redes sociais, quando tiverem alguma dúvida, é só mandar um direct, fazer um comentário lá nas minhas postagens, que eu sempre estou tentando, né, ser bem assídua em relação a isso, trazendo mais novidades, e esclarecimentos para os pacientes e os seguidores, né, que estão lá. E é isso, gente. Estou aqui disponível, tá? Podem. Profissional capacitada, É, muito bem capacitada, por sinal. poder... Gente, ó, doutora Clédina Dantas, Clédina, com D mudo, tá certo? Então, Clédina Dantas, entrem lá, né, Clédina Dantas, entrem lá, vejam lá, liguem para ela, marquem uma consulta que vocês vão ver, muito boa. Eu indico, estou indicando. Obrigada. É muito boa. Obrigada. De nada. Obrigada a você pela atenção. O vídeo vai ficar ali salvo. Depois eu vou postar também no Instagram, eu te passo, assim que fizer a conclusão eu te passo. Fica com Deus. Eu já tô meio molinha, né? Eu tô meio cansadinha hoje, mas fiquei mais quietinha, na verdade, porque eu sou muito mais serelepe, mas hoje eu tô mais quietinha. Então, fica com Deus. Tá certo? E qualquer coisa, estamos por aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar ou no Instagram dela, ou pode mandar no meu direct, que eu passo para ela também, tá certo? Eu sei que algumas pessoas vão querer saber, vão querer tirar mais algumas dúvidas, e aí a gente vai seguindo, né? Então, beijo, fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Gente, muito obrigada, viu, a todos vocês que por aqui passaram, e aqueles que ainda vão passar. Aproveitem, tem muitas novidades, muitas informações, e alguma dúvida que vocês quiserem tirar com a doutora Clédina, Clédina Demudo, Clédina Dantas, no Instagram, e lá vocês vão encontrar alguns dados. Qualquer dúvida, ou vocês falam com ela, ou vocês também podem mandar alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram, também para o meu direct, que eu posso passar para ela, tá bom? Até quinta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, né? Então, fiquem com Deus, bom restinho de semana, aproveitem ao máximo, porque a vida é linda. Tchau, tchau.